Boa tarde a todos. Meu nome é Alio, faço parte aqui da equipe de desenvolvimento aqui da TQS e vou ministrar a web-aula de hoje. Em primeiro lugar, já agradeço antecipadamente a participação aí de todos, de diversas partes aí do Brasil. Espero que essa web-aula de hoje, cujo assunto principal é o editor, né? Mais especificamente os comandos de verificação e cálculo de segunda ordem do editor do Caterpillar, seja útil, né, e atenda as expectativas aí de vocês. Bom, o objetivo dessa web-aula, né, só para deixar bem claro logo no início, é apresentar de uma forma mais detalhada e específica, né, comandos presentes no editor de esforços e armaduras, né, que é testado lá no Caterpillar, tá? Para cálculo de efeitos de segunda ordem, tanto em pilar quanto em pilar parede, tá, ok? São os famosos comandos, né, de exclamação presentes no editor. Tá? A princípios, principalmente logo que surgiu aí a NBR 6118/2003, né? Muita gente deve ter estranhado o fato de terem surgido mais exclamações que poderiam, ou que de cara geram pelo menos uma estranheza, ou pelo menos dão a noção de que tem algo redundante, né, com aquela primeira exclamação que já existia desde as primeiras versões do TQS. Tá? Mas a gente vai tentar mostrar aqui hoje, nessa web aula de vocês, que cada uma desses comandos tem funções específicas, diferenciadas e válidas para cada caso. A ideia é tentar mostrar para vocês onde, no dia a dia de projeto, cada um desses comandos podem ser útil ou, enfim, serem utilizados aí na prática, tá ok? Bom, uma primeira premissa da web aula de hoje é que os outros diversos comandos presentes no editor de pilar, né, comandos de edição de armadura, de cópias de detalhamento, curvas de iteração, não serão abordados hoje, né? Isso foi tema e foco de uma web aula dada semanas atrás pela engenheira Bruna aqui do suporte. Tá? Outra coisa que vou deixar bem claro logo de início, que o uso desses comandos está diretamente atrelado a uma teoria, né, em segunda ordem, de cálculo de pilares. Tá? Não é uma teoria nem simples, que eu digo, mas também não é tão complexa. Tá, okay? Mas exige esses conhecimentos para que se possa entender o funcionamento desses comandos. Por causa disso, né, durante a apresentação, aqui no início, principalmente, será feita uma brevíssima revisão teórica, tá, dos principais assuntos aí que serão envolvidos aí por o uso desses comandos, principalmente com relação ao cálculo de efeitos de segunda ordem, tanto locais como localizados, né, de acordo aí com a norma 6118/2007, que é a norma atual em vigor. Essa apresentação tem uma duração prevista aí de 1 hora, tá? Geralmente ultrapassa um pouquinho esse limite, mas não muito, tá? Embora aqui no início a gente esteja baseado aqui em slides, né? A apresentação, 80% dela é feita online, com o uso do sistema TQS, mostrando exemplos de aplicação, né, do uso daqueles comandos. Tá, ok? E mais uma coisa que é importante deixar claro, né? Nem todos os recursos apresentados durante a apresentação, né, durante a web aula, estão disponíveis em todas as versões do sistema. Ok? Entrando rapidamente na parte de revisão, né, apenas para relembrar aquela definição clássica de efeitos de segunda ordem, tá? São aqueles efeitos adicionais que surgem na estrutura à medida, né, que o carregamento é aplicado
enquanto a estrutura se deforma, ou seja, simplesmente tratar o equilíbrio da estrutura na posição deformada, a gente consegue calcular esses efeitos adicionais chamados efeitos de segunda ordem. Num edifício de concreto armado, onde existem esses efeitos, como aparecem, como surgem esses efeitos num edifício real? Né? Basicamente, esses efeitos são classificados, né, em 3 categorias, né? Efeitos globais, efeitos locais e efeitos localizados. Efeitos globais estão atrelados, conforme o próprio nome deixa bem claro, ao edifício como um todo. Tá? São efeitos gerados principalmente naqueles elementos que possuem mais responsabilidade na estabilidade global do edifício. Tá? Efeitos locais está atrelado aos lances, né, dos pilares. Tá? Estão vendo aqui, ó, isso é um lance extraído do pilar, ou seja, um modelo local do lance, tá? Onde o objetivo é descobrir efeitos que acontecem, de segunda ordem, que acontecem entre o topo e a base desse lance, imaginando que, para casos usuais de edifício, as condições de vínculo no topo e base são restrições à translação e livres ao giro, é o caso mais típico de edifício, né? Finalmente, também temos os efeitos localizados, que também será focado hoje, durante a webyaula, que estão atrelados diretamente aos pilares parede. São efeitos que acontecem geralmente nas bordas de pilares alongados, né, esbeltos, gerados principalmente pelo acréscimo, né, de tensões gerados pelo momento presente nesses elementos. Tá ok? Bom, como são calculados esses efeitos de segunda ordem durante o projeto? Tá. Os efeitos globais de segunda ordem, tá, são calculados através do modelo global, usualmente um pórtico espacial. Tá? Esses efeitos globais de segunda ordem são calculados hoje, né, correntemente, por 2 formas, ou utilizando o próprio coeficiente de estabilidade global, γ-z, aquilo que se chama e é definido em norma como processo aproximado para cálculos de efeito de segunda ordem, tá? Ou através de um processo não linear geométrico mais refinado, comumente chamado de P-delta. A nível de sistema, né, esses efeitos globais de segunda ordem estão calculados dentro do subsistema pórtico-TQS. É lá que esses efeitos são calculados e são apresentados ao usuário. Esses efeitos de segunda ordem, né, o que geram especificamente nos pilares. Isolando aqui um lance de pilar, pegando aqui um lance de pilar, os efeitos globais de segunda ordem geram esforços adicionais, principalmente aqui nos extremos dos lances, ou seja, no topo e na base dos lances de pilar. Tá ok? Então, esses são os efeitos globais de segunda ordem. Após o cálculo dos efeitos globais, que, repito, são calculados no pórtico, é feita então uma modelagem local, ou seja, eu parto para um modelo agora específico para o lance, tá? Onde o foco passa a ser calcular efeitos adicionais, né, ou efeitos de segunda ordem, né, entre o topo e a base do lance. Tá? Essa é a chamada análise local, tá? Que está, no caso do sistema TQS, lá vinculado ou sendo calculado dentro do subsistema CAD de pilar. Enquanto no efeito global se usava γ-z ou P-delta, no caso do efeito local, né, temos 4 processos ou 4 métodos disponíveis, tanto norma na NBR 6118 quanto aí no sistema. Bom, quais são esses processos, né, que estão especificados na norma e que também estão presentes aí no sistema, para cálculo dos efeitos locais de segunda ordem? Com certeza, essa foi uma das grandes mudanças entre a NB 178 ou NB 180 para a NBR 6118 2003, né, ou 2007. Tá? Enquanto na NB 180 a gente tinha basicamente um único processo descrito,
que era o processo que estava todo mundo acostumado a calcular, que é o pilar padrão com curvatura aproximada, na atual norma nós temos disponíveis 4 processos. Tá? Os 3 primeiros deles são considerados ou são chamados processos aproximados, tá? E o quarto deles, um deles, é chamado de método geral, às vezes uma nomenclatura até que eu não sou muito favorável, muita gente chamando de processo exato. Né? Seria, na realidade, um processo mais refinado. Os 3 primeiros processos, né, só para a gente fazer uma revisão rápida antes de entrar no sistema, tem um nome em comum chamado pilar padrão. No fundo, isso quer dizer que nesses 3 primeiros processos, em termos de nulidade geométrica, tá, são similares, tá? Eles partem do princípio que a deformada do lance, né, já que eu estou calculando o efeito local, né, pode ser não, é aproximada por uma curva senoidal, ou seja, a deformada do lance é aproximada por uma curva senoidal. O que diferencia, então, os 3 primeiros processos, basicamente, é a não linearidade física. Tá? Ou seja, a não linearidade física é que diferencia os 3 primeiros processos de norma de pilar padrão com curvatura aproximada, capa aproximado ou acoplado a diagrama. Tá, ok? O primeiro processo, pilar padrão com curvatura aproximada, é basicamente, a diferença é muito pequena, é basicamente o mesmo processo existente na 178, onde se calcula, né, o momento total na seção crítica entre o topo e a base, somando-se o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem, onde o momento de primeira ordem é o alfa BMA, mais o momento de segunda ordem, que é ND L ao quadrado, sobre 10 vezes a curvatura. Sendo essa curvatura aqui dada por uma fórmula aproximada, tá? Onde o numerador aqui eu tenho tensões e aqui eu tenho dimensão da seção e força normal dimensional, uni. Tá ok? Ou seja, o momento total no meio do lance, ou na seção crítica entre o topo e a base, é a somatória da primeira ordem pela segunda ordem, onde a primeira ordem é alfa BMA e a segunda ordem é ND ao quadrado sobre 10 vezes a curvatura. Tá. O segundo processo, que já é uma novidade então dessa norma atual perante a NB1 78, é um processo chamado pilar padrão com capa aproximado. Tá? É um processo que está baseado na tese de doutoramento do professor Ricardo França, onde foi deduzido uma expressão para tratar a rigidez do lance, que nesse caso é especificada através de uma rigidez kappa, né? Símbolo grego kappa, é uma rigidez adimensional, onde esse kappa é função do MD tot, que é o mesmo MD tot, é o momento total na seção crítica entre o topo e a base, e o MD tot, né, nessa formulação, também é dependente do kappa. Com isso, né, se kappa é dependente de MD tot é dependente de kappa, já deixa claro aí que se trata de um processo que necessita de iterações. Tá? Uma observação importante que eu esqueci de dizer é que tanto esse primeiro método A, pilar padrão com curvatura aproximada, quanto esse método pilar padrão com capa aproximado, são processos que dá para serem aplicados ou resolvidos de forma inteiramente manual. Então, você consegue calcular na mão o pilar. Com isso, a gente deixa bem claro, né, que aquela expressão que todo mundo diz que com a nova norma não se dá mais para calcular pilar na mão, de certa forma, não é verdadeiro. Né? Dependendo do processo, dá sim para calcular os pilares na mão. Bom, enquanto esses 2 processos podem ser calculados manualmente, o terceiro processo especificado pela norma já se torna um pouco mais complicado de ser resolvido pelo cálculo simples manual. Por quê? Ele depende de um diagrama normal, momento curvatura, cuja solução, né, está ou necessita, né, do uso de computadores. O volume de contas para se montar um diagrama
desse que está explicitado lá na seção 15 da norma é numerosa. É difícil calcular esse diagrama na mão. O máximo que se pode fazer é utilizar alguns ábacos que foram aí apresentados em algumas teses, mas sempre para seções previamente conhecidas. Tá ok? No caso de sistemas computacionais, tá? A solução disso se torna mais viável. Tá? A grande diferença desse processo C, pilar padrão com acoplado a diagrama, pela rigidez capa aproximada, que é o processo B, é a origem do capa. Né? Enquanto no processo B o capa vinha de uma fórmula aproximada, tá? O capa aqui desse processo C vem do diagrama normal momento de curvatura através de uma linearização do diagrama, da curva normal momento de curvatura, onde a relação explicitada lá em norma é essa. Ou seja, a fórmula do MDTOT para esse processo C é exatamente o mesmo. O que muda é esse capa aqui. Tá? Ao invés de vir do diagrama, ao invés de vir da fórmula, no processo C, ele vem de um diagrama que é montado pelo computador. Tá. Finalmente, o quarto e último processo definido na norma, chamado aqui de processo D, é chamado método geral, onde o que diferencia o método geral para o pilar padrão acoplado a diagrama é a não unidade geométrica. Enquanto que no processo C a gente poderia aproximar a deformada do lance como uma curva senoidal, chegando numa fórmula fechada aqui para MDTOT, no método geral a gente é obrigado a tratar a não unidade geométrica de uma forma mais rebuscada, mais refinada. E nesse caso é necessário então discretizar o lance, montar um modelo numérico para esse lance, né, e fazer uma análise delta, né, que comumente o pessoal chama de P delta minúsculo, que se equivale ao P delta do lance perante ao que é o P delta global do prédio. Tá? Esse P delta então, P delta minúsculo, é similar àquele P delta do prédio como um todo, tá? Mas ele é aplicado somente ao lance. Tá ok? Bom, isso é claro. Estou passando para vocês de uma forma muito rápida, um volume de informações grande. Volto a dizer, o objetivo era só fazer uma revisão rápida desses conceitos, porque sem eles a gente não consegue entender o porquê da existência daqueles diversos comandos de exclamação. Feita essa apresentação, agora sim a gente vai começar a aplicar aqueles conceitos que eu mostrei rapidamente em exemplos. Tá? Ao todo, a gente vai resolver 4 exemplos durante essa web aula. Tá? O primeiro exemplo, que é esse que vocês estão vendo na tela, é um exemplo de um pilar submetido à flexão composta oblíqua, né? um lance de pilar cujo LE, ou seja, comprimento equivalente, de 6,5 metros, aqui está errado a unidade, né? 6,5 metros. Tá? Condições típicas aí de vinculação, vamos tratar esse lance como uma condição de vínculos biapoiado, condição típica para edifícios de concreto armado. A seção constante desse lance de retangular de 26 por 39 centímetros. Materiais, vamos utilizar nesse exemplo um concreto C20 e um aço CA50, com os ponderadores tradicionais gama C e gama S. Esse pilar, esse lance de pilar está submetido a uma força normal de compressão já de cálculo, né? Aproximadamente aí de 87 toneladas, e momentos, né? Diagramas de momentos nas duas direções. Lembrando que esses diagramas vieram lá da análise global via pórtico espacial. Em torno da direção mais rígida, nós temos esse diagrama que está aqui ilustrado em vermelho, ou seja, tem uns momentos em sentidos opostos, 8 no topo
e menos 4 na base, isso em torno dos 39 centímetros. Em torno da direção mais esbelta, ou menos rígida, nós temos momento no topo de 1, né, e momentos na base aí de 4. Isso caracterizando, então, normal, mas momentos nas duas direções, uma flexão composta oblíqua. Notem, né, antes de fazer qualquer conta, vamos fazer até um exercício de reflexão aqui. Imaginem vocês entrando num edifício, né, e se deparando em frente com um pilar de 6,5 metros livre, né, um pé direito aí de 6,5 metros e uma seção de 26 por 39. É algo que, sem fazer conta nenhuma, salta aos olhos, né? Ou seja, nos parece logo de cara que se trata de um pilar esbelto, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer algumas contas para mostrar que índices de belteses, quais os índices de belteses desse exemplo, tá? O objetivo desse exemplo, né, em termos aí da web aula de hoje, é utilizá-lo para entender os dois primeiros comandos de exclamação. Tá? Então, vamos usar esse exemplo para calcular efeitos locais no pilar através das duas primeiras exclamações, dos dois primeiros comandos presentes no editor. Logo de cara, vou pedir uma atenção especial de vocês para guardarem aí ou memorizarem a nomenclatura desses comandos. Tá? À medida que a gente apresentar aí o funcionamento deles, vai ficar mais claro, né, o porquê desses nomes desses comandos. Tá? O primeiro comando de exclamação, chama-se aqui pelo programa verificar a seção atual, tá? Enquanto que o segundo comando aqui, né, tem o nome de calcular efeitos locais no pilar. Ou seja, são coisas distintas. Tá, ok? O primeiro comando, verificar a seção. O segundo, calcular efeitos locais. Lembrando que o primeiro comando de exclamação, né, ele já existia em versões anteriores do sistema, né, desde as primeiras versões do editor, e seu uso, ou seja, seu funcionamento, praticamente continuou o mesmo. Né? O que veio aqui de novidade a partir da versão 11, que foi a versão da NBR 6123, 2003, 6118 2003, são essas outras exclamações aqui a mais. Ok? Para deixar bem claro, né, e também para poder ir verificando os resultados do sistema, validando na vida que a gente for resolvendo online, vamos aqui rapidamente fazer alguns cálculos manuais, né, principalmente para deixar claro que o uso daqueles dois primeiros processos que eu mostrei para vocês, pilar padrão com curvatura aproximada e pilar padrão com tapa aproximado, podem ser feitas de forma 100% manual. Tá? Então, vamos fazer alguns cálculos iniciais. Primeiro, em torno da direção mais rígida, ou seja, em torno dos 39 centímetros do pilar. Calculando o índice de beltez em torno da direção mais rígida, seção retangular, né, eu tenho raiz de 12, vezes 6,5 metros dividido pelos 39 centímetros, eu tenho lambda de um índice de beltez de 57,7. Tá? Tenho momentos de 8 e 4 nos extremos, isso me dá um alfa B para um pilar bem apoiado de 0,4. Calculando o lambda 1, ou seja, que é aquele índice de beltez limite na qual pode-se, né, desprezar os efeitos locais, né, que antes era um limite, na NB 178 era um limite fixo de 40, né, agora na norma virou uma fórmula. Calculando esse lambda 1, a gente tem um lambda limite aí de 65,5. Isso quer dizer que, em torno da direção mais rígida, como o índice de beltez do lance é inferior ao lambda 1, tá? Que é o limite máximo na qual pode ser desprezado os efeitos locais de segunda ordem. Então, isso quer dizer que nessa direção mais rígida não é necessário calcular os efeitos locais de segunda ordem. Ok? Fazendo as mesmas contas, mas agora para a direção mais esbelta, em torno dos 26 centímetros, né? Eu tenho agora um lambda
da direção mais esbelta de 86,6. Os momentos, né, top e base em torno dessa direção 4 e menos 1, o que gera um alfa B aí de meio, e por sua vez, calculando o lambda 1, eu chego num índice de Belltase limite de 52,2. Ou seja, em torno da direção mais esbelta, onde eu tenho um lambda, um índice de Belltase de 86,6, é necessário calcular os efeitos locais. Por quê? De segunda ordem. Porque o lambda ele é maior do que o lambda 1, que é o índice de Belltase limite, de 52,2. Tá, ok? Prosseguindo nos cálculos, vamos então de cara iniciar aí o cálculo usando o processo mais simples, que é aquele mesmo processo que existia na antiga de 78, que é o pilar padrão com curvatura aproximada. Calculamos aí a força normal adimensional, μ, continua a mesma formulação, né? ND dividido pela área da seção FCD, o que me dá um I aí de 0,6, né? Não, ou seja, não é um lance de pilar com uma compressão tão elevada assim. Tenho aí, calculando agora a curvatura, né, 0,05, dividido pela dimensão do pilar em torno da direção mais esbelta, que é onde a gente vai calcular o efeito local de segunda ordem, o Ni mais meio, o que gera aí essa curvatura. Fazendo os cálculos, então, do MSD dot, eu tenho o quê? O momento de primeira ordem, que é o alfa B MA, né? O alfa B de 0,5 vezes o MA, que é o maior momento no lance de 4, né, em torno da direção mais esbelta, mais um momento de segunda ordem, que é o quê? NB é de 6,5 metros ao quadrado sobre 10 vezes a curvatura, gerando um momento aí total de 8,4. Ou seja, esse momento ele está onde? Imaginando então, eu tenho nessa direção mais esbelta. Deixa eu acertar aqui. Nessa direção mais esbelta, um momento de 1 no topo e 4 na base, 1 no topo e 4 na base, só para a gente verificar isso nos slides aqui, ó. Tem menos 1 no topo e 4 na base, ou seja, aqui é menos 1 e 4. O 8,4 seria o quê? Um momento atuante na seção crítica entre o topo e a base, tá? Ou seja, um momento aqui numa seção crítica, tá? Seria esse 8,4 aqui calculado aqui pelo pilar padrão com curvatura aproximada. Tá, ok? Enfim, são praticamente as mesmas contas que estava todo mundo acostumado a fazer já com a norma de 78, tá? Que também continua válida, volto a dizer, repetir, na NB1 2003 ou 2007. Tá? Agora sim a gente já vai começar a entrar no sistema, tá? Para começar a ilustrar, então, fazer um paralelo entre o que a gente está resolvendo aqui na mão com o funcionamento dos comandos. Tá? Notem então que eu tenho aqui um edifício chamado EAG-SECP com um pilar com as dimensões lá de 26 por 39, 6,5 metros de pé direito. Só para a gente entrar aqui na visualização, já dá para ficar bem claro na visualização 3D, né? Dá para ficar bem claro, né? Conforme eu tinha dito, né? Trata-se de um pilar já com índice, que você percebe que é um pilar esbelto. E isso lembrando, né? Que esse pilar ainda, né? Só para a gente verificar aqui nas contas, né? Esse pilar ainda, ó, ele nem chegou a um lambda ainda de 90. Ele está com lambda aqui na direção mais esbelta de 86,6. E por isso que eu sempre digo que para pilares de edifício, usuários de edifício de concreto armado, um lambda de 90, né, já é um lambda alto. Então, ok? Bom, então tem o pilar definido e vamos dimensioná-lo fazendo o uso do pilar padrão com curvatura aproximada. Para isso, existem dois critérios de projeto que definem,
né, ou indicam para o sistema qual processo deve ser utilizado durante o dimensionamento desse pilar. O primeiro critério são os índices de BOTs limites. Né? Notem que o que o programa está dizendo aqui, que entre o lambda e lambda 1 não se calculam efeitos locais, entre o lambda 1 e o lambda lin2 se usam métodos aproximados. Qual o valor desse lambda lin2 que está definido? 90. Se o nosso pilar tem um lambda de 86,6, ou seja, inferior a esse lambda lin2 90, ele vai usar o quê? Métodos aproximados. Quais métodos aproximados são esses? Capa ou curvatura aproximada? Aqui, então, existe um outro critério, aqui no botão efeitos de segunda ordem, onde tem o KI 102, que para seções retangulares, tá, eu defino o uso, então, do pilar padrão com curvatura aproximada. Notem que aqui eu poderia também definir, se eu quisesse usar outro processo, o capa aproximado. Então, para ficar de acordo com o que a gente acabou de calcular, ou seja, vamos utilizar então o método da curvatura aproximada. Tá ok? Então, vamos fazer agora o dimensionamento desse pilar. Tá. Já olhando o resultado, como dimensionamento aí final, detalhamento, a gente foi definido pelo programa aí 8 barras de 20 milímetros. Tá ok? Antes de entrar no editor, vamos caminhar aqui num relatório, né, chamado aqui de montagem de carregamentos, onde a gente vai tirar aqui algumas informações importantes, ou vamos fazer algumas correlações com algumas contas que a gente já tinha feito previamente. Então, vou pegar uma cópia aqui do relatório de montagem de carregamentos e fazer algumas anotações, ok? Então, notem o seguinte, o que esse relatório está trazendo, né? Primeira coisa que deixa bem claro é aqui a força normal, né, NSD, de 86,9 toneladas. Aqui tenho meu LE de 6,5 metros. Né? Em torno de uma direção, eu tenho momentos de 8 menos 4, né? Isso é topo, isso é base. Tá? Na outra direção mais esbelta, eu tenho 1, né, ou menos 1 e 4. Tá? Isso depende aí do sistema local de coordenadas aqui. Tá? Mas são os mesmos valores do enunciado. Tá ok? Para cada linha aqui, né? Cada linha aqui eu tenho topo, meio e base, que é o que está indicado aqui do lado, topo, meio e base. Tá? O meio, né? Qual o momento de primeira ordem que está atuando? É o alfa B em A. Então, notem na direção mais esbelta, lembra do alfa B que a gente tinha calculado de meio, está aqui. Alfa B vezes o MA de 4, dá um momento de primeira ordem em torno da direção mais esbelta de 2. Tá? Lembrando que aqui as unidades estão em tonelada da força centímetro. Na outra direção mais rígida, onde não foi necessário calcular a segunda ordem, eu tinha aqui o alfa B de 4, vezes o MA, me dá um momento de primeira ordem, na direção mais rígida, de 3,2. Tá. Na direção mais delta, onde foi necessário calcular o efeito de segunda ordem, né, o programa aqui trata as excentricidades de segunda ordem, tá, e indica para a gente que foi usado o processo de curvatura aproximada para calcular a excentricidade total aqui na seção do meio. Tá? Multiplicando essa excentricidade pelo valor da normal, nós temos um momento que está retratado aqui de 8,42, que corresponde exatamente ao momento que a gente tinha calculado aqui manualmente, 8,4. Ok? Então, como resultado final, né, a gente tem esforços então em 3 seções desse lance, né, esforços no topo, no meio, na seção crítica entre o topo e a base, chamada de meio, e aqui de base. Ok? Ou seja, no topo eu tenho uma normal de 86,9, um momento de 1 e 8. Só para a gente ver aqui no enunciado. Ó. No topo, então, eu tenho 86,9, 1
e 8. Na base, já aproveitei na figura, eu tenho 4, 4 e uma normal de 86,9. Olhando aqui no sistema, na montagem de carregamentos, eu tenho 4, 4 e 86,9. E no meio, né, onde foram considerados então os efeitos locais de segunda ordem em torno da direção mais esbelta, eu tenho 86,9 de normal, o momento de 8,42 e na outra direção, né, onde não foi necessário calcular a segunda ordem, né, só de primeira, que é alfa BMA de 3,2. Ou seja, como resultado final, né, do cálculo ou da montagem de carregamentos, onde foram incluídos os efeitos locais de segunda ordem, eu tenho, então, 3 casos, né, de carregamentos que submetem, né, a seção de topo, meio e base do lance a uma flexão composta oblíqua. Bom, isso daí era, então, a gente estava apresentando para vocês o relatório de montagem de carregamentos, tá, emitido pelo sistema. Dando continuidade aqui ao sistema, e agora sim, entrando do editor de suporte e armadura, então notem, então, aqui o lance de pilar, a seção de 26 por 39 e as 8 barras de 20 dimensionadas e detalhadas. Vamos executar, então, a primeira exclamação. Notem o nome, verificar seção atual. Tá? Ao executar esse comando, a gente tem aqui um relatório, aqui, ou uma listagem gráfica aqui de resultados. Tá? Só para aumentar um pouco o número de casas decimais aqui dos momentos, tá? Eu vou mudar aqui as unidades para tonelada força centímetro e recalcular. O que o programa está nos indicando? Que essa seção de 26 por 39, tá, foi verificada para um conjunto de 3 esforços. Né? Vamos aqui tirar mais uma cópia. Opa. Tirando uma cópia da tela para a gente fazer algumas anotações. Então, o que aquele primeiro comando de exclamação fez? Tá? Ele verificou a seção atual, tá? Para 3 condições de carregamento da flexão composta oblíqua. Né? Eu tenho um primeiro, uma normal de 86,9 ou 87, sem 1 tonelada força metro e 8. Isso daqui é o quê? É a seção do topo. Tá? Eu tenho a linha inferior aqui de uma normal de 86,9, 4 e 4, que é a seção da base. Tá? Eu tenho uma linha intermediária aqui de 86,9, 8,42 e 3,2, que representa aqui a seção do meio. Então, daqui a gente já deixa claro da onde vieram os esforços, ou essa lista de carregamentos utilizados nesse comando. Vieram, então, do montagem de carregamentos, que a gente viu naquela listagem. Tá? Muitas vezes conhecido como chamado relatório parte PL. Tá? Ou seja, nesse comando foram contemplados os efeitos locais de segunda ordem do lance? Sim, foram. Basta a gente lembrar que esse momento de 8,42, né, era aquele momento que a gente usou, foi calculado pelo pilar padrão com curvatura aproximada. Ok? Bom, vamos fazer, antes da gente prosseguir, vamos fazer uma revisão rápida, mais uma vez, por que apenas essas 3 seções são verificadas. Tá? Imaginando aqui um lance de pilar, né, que esse lance aí de 6,5 metros, né, no fundo, entre o topo e a base, desculpem aí esse meu desenho, tá? Então, imaginando entre o topo e a base desse lance, né, eu tenho aqui infinitas seções, né, que necessitam ser verificadas. Tá? Para cada uma dessas seções, existem
a condição fundamental, aí que é a base de todo o nosso dimensionamento em estado limite último, né, que prescreve que as solicitações de cálculo devem ser inferiores às resistências de cálculo. Lembrando que nessas solicitações a gente já tem aqui embutido o γ-F, e nessas resistências de cálculo a gente tem embutido os ponderadores dos materiais. Né? Lembrando que nessa resistência também depende, eu já tenho definido qual é a minha seção, tá? E também tenho definido quais os materiais utilizados nesse pilar. Ou seja, a grande incógnita aqui, né, é exatamente o AS, tá? Ou seja, eu tenho que definir um AS para atender essa equação ou essa condição de segurança, tá ok? Só que essa equação, ela é descrita para uma seção, tá ok? É por isso que, por exemplo, uma viga, a gente no fundo dimensionar a viga fazendo as verificações em algumas seções da viga. E no pilar não é diferente. Né? No fundo, para esse lance a gente está verificando algumas seções. Quais são elas? A seção do topo, a seção da base e uma seção aqui do meio, né? Cujo chamado de seção crítica, né? Onde existem aqui então os efeitos locais de segunda ordem. Tá ok? Então, por isso, exatamente por isso, o comando chama-se o quê? Verificar seção. Na realidade, essa seção, tá? Que é constante, ou seja, eu tenho a mesma seção no topo e ao longo, né, de todo o lance, até a base, eu estou verificando essa seção para 3 condições de carregamentos, do topo, meio e base. Tá? Sendo que esses carregamentos foram previamente calculados na montagem de carregamentos. Vamos entrar então agora na segunda exclamação, né? Onde essa segunda exclamação chama calcular efeitos locais de segunda ordem. Notem que a nomenclatura é totalmente diferente. Ele mostra aqui que foi usado aqui no título da janela pilar padrão acoplado a diagrama. Nós vamos recalcular aí por pilar padrão com curvatura aproximada, tá? Que é o processo que a gente tem usado até então. E o que o programa mostra? Ele mostra como resultado, tá? Exatamente o mesmo que a gente tinha calculado na mão, né? Ou exatamente o mesmo que foi mostrado pela primeira exclamação. Isso mostra que, para este método, para este caso, né, tanto a primeira exclamação quanto a segunda, né, trazem os mesmos resultados. Né? Aí você fala, poxa, é sempre assim? Não. A gente vai ver que daqui a pouco, por que existe a segunda exclamação? Se ele traz os mesmos resultados. Não. A gente vai ver que existem situações que a primeira exclamação não vai poder ser utilizada. Só para a gente fazer uma ilustração antes da gente passar para os outros processos. Vou capturar aqui mais uma tela, tá, para mostrar para vocês, né, o que quer dizer esse resultado mostrado por esse visualizador aí, que é carregado no momento em que a segunda exclamação lá é acionada. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um lance de pilar, à direita, submetido à fricção, composto oblíquo, ou seja, tem diagrama de momento nas duas direções. Tá? O topo, eu tenho um momento, lembra, do enunciado de 8 e menos 1. Tá? Olhando aqui à direita, onde eu tenho na abscissa, né, MZ e na ordenada um momento na outra direção, em torno da direção mais esbelta. Então, tenho aqui 8 e menos 1. Isso me dá um ponto aqui nesse diagrama. Tá? Ou seja, esse ponto aqui representa esse topo aqui, desses dois momentos. Na base, eu tenho o quê? Menos 4 aqui, e 4. Já tenho menos 4 aqui e 4. Isso também me representa um ponto.
que é o ponto de momentos atuantes na base. Se a gente ligar esses dois pontos, eu teria aqui um diagrama de momentos de primeira ordem atuando ao longo entre o topo, né, no lance de pilar entre o topo e a base. Ou seja, eu consigo representar por uma reta aqui, né, os momentos de primeira ordem ao longo de todo o lance. Tá? Lembrando aqui que é só a gente pegar o alfa BMA numa direção, né, era 3,2 e aqui 2 na outra direção. Tá? Então esse aqui era o alfa BMA. Mas notem o seguinte, o que aconteceu com esse diagrama de primeira ordem? Ele teve aqui o acréscimo de segunda ordem, ou seja, quem gerou, né, esse acréscimo, ou seja, a tendência do esforço, né, o aumento do esforço tendendo a levar o pilar à altura, exatamente o esforço de segunda ordem, onde o momento de 2, né, usando curvatura aproximada, foi para aqui 8,4. Ok? Toda essa curva aqui em branco, essa curva aqui, ela representa, né, dentro daquela nossa revisão, as solicitações de cálculo, enquanto essa curva em vermelho representa a resistência da seção, ou a curva de iteração NMX/NY, né? Ok? Um ponto aqui dentro da seção significa que a solicitação é menor que a resistência. Pontos para fora da seção significa que a solicitação ultrapassou a resistência. E pontos exatamente em cima da curva representam situações em que a solicitação é exatamente igual à resistência. Nesse caso, notem que o pilar está passando, ou seja, a solicitação de cálculo está passando, então é um pouco menor que a resistência, mas o pilar está no limite. Isso calculado aqui por pilar padrão com curvatura aproximada. Tá? Então notem que, por enquanto, as duas exclamações, a princípio, que a gente acabou de usar no editor, se equivalem, né? E batem exatamente com as contas que a gente tinha feito aqui na mão. Tá ok? Aqui, um momento aqui de 8,4 usando pilar padrão com curvatura aproximada. Agora, nós vamos usar aqui o pilar padrão com rigidez capa aproximada, o outro processo de norma. Calculando a rigidez capa aproximada, eu tenho uma capa de 51,1, o que me gera um MD tot menor de 7,5, ou seja, eu quero 8,4 por um processo, o momento total diminui. Portanto, vai me dar uma armadura mais econômica, já que a solicitação diminui. Tá? Diminuiu de 8,4 para 7,5. Vamos fazer o cálculo aí no sistema. Agora, o dimensionamento por pilar padrão com capa aproximado. Aqui basta eu definir o critério, né, que a gente já tinha entrado, efeito de segunda ordem, para pilares retangulares. Agora eu quero usar a rigidez capa aproximada. O dimensionamento, aqui que é 8/20, passou agora, usando outro processo, 6/20. O processo, né, apesar de diferente, o funcionamento do programa, o caminho para se chegar no esforço final é exatamente o mesmo. Lá na montagem de carregamentos, agora a gente vê lá o uso do processo CAP e o momento aqui de 7,1 que a gente tinha calculado manualmente. Entrando aqui no editor, né, tenho exatamente o mesmo funcionamento, mas agora com as solicitações calculadas, né, ó, por um outro processo. Lembra que aqui antes estava dando 8,4 com curvatura aproximada, agora usando capa deu 7,5. Mas notem que a exclamação tem exatamente o mesmo funcionamento. No fundo, ela está usando esforços montados lá na montagem de carregamentos para verificar essa seção, tá? No estado limite último. A segunda exclamação também é equivalente, continua equivalente. Tá? Vou recalcular aqui com capa aproximada. Fazendo aquela visualização em planta, lá eu tenho um momento aqui, ó, na outra direção não muda o 3,2, que é o N1, nessa direção onde eu tenho o MD tot, foi agora para 7,5, e notem que a segurança está sendo atendida, ok? Isso é o processo do capa aproximado. Bom, por enquanto a gente não viu a diferença, né, entre a primeira e a segunda exclamação, eles foram equivalentes, né? Acontece o seguinte,
Para esses dois primeiros processos que a gente acabou de usar, os esforços finais, o MDTOT foi calculado, né, sem o conhecimento prévio do AS. Ok? Sem o conhecimento prévio do AS. No entanto, na hora que a gente vai para os processos que utilizam o diagrama normal, momento de curvatura, que é o pilar padrão acoplado ao diagrama e o método geral, é necessário conhecer a armadura previamente. Por quê? Aquele diagrama normal, momento de curvatura, tá? Ele só é montado uma vez que o AS da seção seja conhecido. Tá ok? Isso, então, muda, né, drasticamente o processo de dimensionamento. Por quê? Eu só consigo calcular o esforço final para dimensionamento desde que o AS seja conhecido previamente. Tá? Portanto, o AS tem que fazer parte do enunciado para que a gente faça o dimensionamento. O que o programa faz, então, nesse caso? No fundo, o programa vai fazendo iterativamente verificações, né, testes com vários AS na seção, até achar um AS ideal para que o pilar seja dimensionado e detalhado aqui por esses processos. Tá ok? Vamos então calcular esse mesmo pilar agora com o pilar padrão acoplado ao diagrama. Aqui como é que eu faço agora nos critérios para fazer com que esse pilar use outro processo, seja dimensionado por outro processo. Basta eu mexer aqui agora nos índices de VO3 limites. Lembrando que o nosso pilar tem um lambda de 86,7, 86,6, se eu não me engano, 87. Basta agora eu diminuir esse valor para 86, ou seja, se eu diminuir isso daqui para o lambda lim 2, aqui, ó, para 86, e o meu pilar tem 87, 86,7, ele vai passar a ser usado do que? O pilar padrão acoplado a diagrama. É através da configuração desse critério que eu indico para que o programa use o processo do pilar padrão acoplado a diagrama. Olhando aqui o relatório de montagem de carregamentos, né, de cara a gente fala, ué, como é que o programa vai montar carregamentos prévios se ele não conhece o S da seção? Por isso, né, notem que montagem de carregamentos, quando ele usa o processo aqui está dedicado ao método geral, mas na realidade é o pilar padrão acoplado a diagrama, né, isso está explicitado lá na legenda, tá ok? Quando ele faz o uso desse processo na montagem de carregamento, já que eu não consigo calcular o E2 ou o MDTOT, sai então asterisco no listagem. O que era 8 barras de 20 com um pilar padrão com curvatura aproximada e 6 barras de 20 para pilar padrão com capa aproximado, agora para pilar padrão com acoplado a diagrama, a gente tem 8 barras de 16. Isso significa que a solicitação calculada por esse processo foi menor. Tá? Entrando agora no editor, né? A primeira pergunta que se faz é, eu posso usar a primeira exclamação? Vamos ver o que o programa diz? Não, né? Porque essa primeira exclamação, ela usava o quê? Uma lista de carregamentos que vieram lá da montagem de carregamentos. Uma lista, né? Só que não foi possível de montar carregamentos antes. E é por isso que quando a gente vai usar essa exclamação, tá? O programa mostra. Opa, deixa eu entrar no editor outra vez para executar. Tá? Ele avisa falando, olha, esse pilar não poderia ser verificado por esse comando. Tá ok? Agora, então, nesse caso, é necessário então que a gente calcule os efeitos locais online, né? Ou seja, é necessário então ter uma armadura conhecida, que é o que está aqui na tela, para que o programa efetue o cálculo com essa armadura, né? Para que se possa ser usado um processo onde eu preciso, para calcular a rigidez, né? Através do diagrama normal de nomenclatura, eu preciso do AS conhecido. Então, notem que aqui o programa já mostra lá a rigidez calculada através de um AS conhecido. Da onde veio esse AS? Esse AS veio lá do editor. Tá? Olhando os diagramas, né? Lembra que aquele momento era de 8,4 para o primeiro processo 7,5, agora já foi para 5,3. E notem, então, que a segurança, mesmo aqui agora com 8 barras de 16, está sendo atendida. Tá? Então,
essa, na realidade, é a grande diferença entre a primeira e a segunda exclamação. A primeira exclamação, que usa os esforços de montagem, só pode ser utilizado para processos em que eu não preciso calcular a armadura, conhecer a armadura previamente, que é o quê? O pilar padrão com curvatura aproximada e capa aproximada. Na medida que eu uso os dois outros processos, pilar padrão com acoplada a diagrama e método geral, é obrigatório o uso da segunda exclamação. Então, ok? E isso vale também, só para a gente fechar esse exemplo, para o método geral. Tá? Vamos mexer aqui no índice de outros limites. Né? À medida que eu coloco aqui o lambda em 3 de 86 também, eu estou indicando para o programa, né, já que o pilar tem um lambda de 87, o uso aqui do método geral. Fazendo agora o dimensionamento, o que eram 8 barras de 16, com o método geral eu passo a ter. Notem de cara, né, como o processo do método geral, naturalmente, ele é mais onera mais tempo de processamento, uma vez que eu tenho que fazer um P delta local para esse lance. Tá? O que eram então 8 barras 16, agora foi para 6 barras 16. Novamente, ao usar a primeira exclamação, o programa fala que não é possível. Né? Ele até deixa em frente, usa os esforços, mas ele notem que são esforços de montagem, são esforços que não valem para o dimensionamento desse pilar, mas sim, é necessário usar, nesse caso, a segunda exclamação, onde foi usado aqui o método geral, e eu tenho os resultados aqui agora calculados por método geral. A grande diferença do método geral é que ao invés de eu ter um MDTOT só, ou seja, uma seção analisada entre topo e base, eu tenho várias seções. Porque se discretizou o lance aqui de 6,5 metros em várias partições ou barras, né, para que se analise de forma mais detalhada, né, os defeitos locais ao longo do lance. Tá? Cada seção aqui representada forma-se então essa curva aqui na representação em planta. Tá ok? Bom, isso foi mais para mostrar a diferença entre as duas primeiras exclamações. Seguindo aqui a apresentação, tá? Agora a gente vai partir para estudar as demais exclamações, que são não mais direcionadas para análise dos efeitos locais, mas sim para análise dos efeitos localizados de segunda ordem, que são efeitos presentes em pilares parede. Não vou entrar em muitos detalhes, né, do ponto de vista teórico, apenas vou afirmar que a norma atual possui um processo aproximado, em que o pilar parede é subdividido em faixas, que são tratados como pilares isolados. Tá? Onde cada uma dessas faixas posteriormente são analisados como simples pilares, um separado do outro. Tá? É um processo aproximado. Tá? Como exemplo, aqui eu tenho um pilar agora parede retangular, submetida também a uma flexão composta oblíqua, né, uma força de compressão aí de cálculo de 868 toneladas, momentos em torno da maior direção de 210, ora comprimindo uma ponta, ora comprimindo a outra, e um momento de 2,8 toneladas distribuído aqui por metro. Lembrando que esse pilar parede tem um comprimento equivalente de 3 metros de altura, uma dimensão de 3 metros da seção transversal e uma espessura aqui de 20 centímetros, ou seja, a relação H sobre B é 15 vezes. Né? O lambda desse pilar em torno da direção mais delta é 52. Como a norma especifica que acima de 35 é necessário calcular efeitos locais, nesse pilar, então é obrigatório o cálculo dos efeitos localizados de segunda ordem. Tá? Efeitos locais, desculpa, localizados, tá ok? Vamos imaginar aqui nesse exemplo o pilar também sob condições usuais de vínculo, de apoiado e com dados de materiais aqui tradicionais, concreto C30, aço C50. Fazendo aqui a decomposição, né, do momento fletor aqui em forças normais, né, uma vez, se eu tivesse só a força normal presente nesse pilar sem um momento, eu teria o quê? Uma força constante em cada faixa, lembrando que aqui foi discretizado aqui, naqueles 3 metros, 5 faixas de 60 centímetros. Tá ok? Ou seja, se eu tivesse só a força normal de 868, iria 868 sobre 5 para cada faixa, que daria 174. Mas como eu tenho a presença do momento, né,
imaginando aqui comprimindo o lado direito, eu tenho, então, um acréscimo de compressão desse lado, ou seja, vai para 241, e um alívio de compressão do outro lado, que vai para 106. Fazendo a análise do programa, né, a gente vai deixar claro, então, o funcionamento agora da terceira exclamação, que é o quê? Calcular efeitos localizados numa faixa retangular. Tá? Aqui, então, no sistema, eu tenho definido agora um edifício com aquele mesmo pilar de 20 por 3 metros. Vou entrar aqui direto no editor de pilares. Isso daqui já é resultado, né, de o detalhamento já é resultante de uma otimização. Lembrando que o sistema, no fundo, ele verifica faixa crítica, né, que geralmente são as pontas, e uniformiza a armadura para toda a seção, ou seja, o resultado automático do sistema seria basicamente essa taxa aqui, né, presente em todas essas outras faixas intermediárias. Tá? O que vocês estão vendo aqui na tela já é resultado de uma otimização, né, feita exatamente nesse editor. Utilizando o quê? Exatamente esse comando que a gente vai ver agora, que se chama o quê? Calcular efeitos localizados numa faixa retangular. O programa, assim que o comando é acionado, o programa pede para que seja selecionado uma dessas faixas que ele mostrou na tela. Vamos selecionar essa faixa da direita. Né? O programa, então, faz a decomposição dos esforços. Né? Lembra que a faixa da direita lá ficava mais comprimida, com 240 toneladas, 41 toneladas. Tá, okay? E, no fundo, ó, notem que o visualizador é exatamente o mesmo. Por quê? Aquela faixa retangular que foi selecionada é tratada como um simples pilar isolado. Ou seja, foi utilizado aqui método geral, dá para ver que foram várias seções analisadas, tá? E aqui eu tenho a curva resistente e a curva solicitante aqui dentro da resistência. Isso é feito, né, para cada uma das faixas. Aqui eu posso fazer para essa faixa intermediária, que tem menos armadura. Notem aqui que dá para ver. E também para o detalhamento que foi otimizado aí, a resistência, a condição de segurança está sendo atendida. Né? E fazendo a otimização, ou seja, o uso desse comando para cada uma das faixas, né, como resultado final, o que a gente tem? A gente tem sempre o quê? Mais armadura nas pontas, onde eu tenho maior compressão, e menos armaduras nesse miolo do pilar parede, onde a compressão é menor. Tá? Então, esse exemplo, então, é para retratar, então, o uso desse terceiro comando, calcular efeitos localizados numa faixa retangular. Código específico, então, para pilares parede. Dando sequência aí na apresentação, agora a gente vai entrar no terceiro exemplo para ver o uso da quarta exclamação, que é o calcular efeitos localizados numa seção qualquer. E para isso, a gente está trazendo aqui um exemplo de um pilar típico de caixa de elevador ou caixa de escada em formato U, onde eu tenho esse pilar submetido a uma força de 1792 de compressão e um momento comprimindo ora a parte traseira e ora aqui a parte frontal do pilar de 378 toneladas força metro. Esse pilar tem uma espessura aqui de 20 centímetros, né, com um alargamento, ou aqueles famosos enrijecimentos na borda, né, que eu brinco sempre que é algo que o construtor sempre adora, né, porque isso simplifica, ou brincando, claro, né, ele traz muitas dificuldades na execução das formas disso. Tá, ok? Tenho aqui um pilar aqui com um comprimento de 4,5 metros de altura e a seção em planta de 3 por 2,9 metros. Tá? Lembrando que olhando a seção como um todo, o lambda, naturalmente, dessa seção U são lambdas bem baixos, aí de 4 de DO3 limite, de índice DO3. Novamente, a condição típica de vinculação e materiais aí usuais para concreto e aço. Tá? Agora, nesse exemplo, a gente vai passar então para o uso da quarta exclamação, que são calcular os efeitos localizados numa faixa com geometria qualquer. Tá? Por que foi usado esse exemplo? Para ilustrar esse comando. Por quê? No fundo, esse comando, esse quarto comando, calcular efeitos localizados numa faixa
com geometria qualquer, é exatamente o mesmo em termos de função do terceiro comando. A única coisa que diferencia é que o terceiro comando era específico para a seção retangular e esse quarto comando é para uma seção qualquer. Por quê? Nesse caso aqui, se eu quisesse fazer análise dos efeitos localizados nessa ponta, o que eu tenho nessa ponta, por exemplo, né, é uma seção não mais retangular, mas uma seção em L. Né? Tem aqui uma seção em L. Ó. Tá? Tem aqui uma seção em L. Ou seja, é por isso que existe esse comando calcular efeitos localizados numa seção qualquer. Eu defino geometricamente qual é essa seção, tá? E novamente vejo os resultados no mesmo visualizador. Tá? Na realidade, o que diferenciou agora é que os resultados, né, numa seção ou numa faixa daquele pilar parede, é tratado como um pilar isolado, mas agora uma seção em L. Tá ok? Ou seja, terceiro e quarto comandos, em termos de cálculo, são iguais. A única diferença é o tipo da seção a ser analisada. Tá ok? Finalmente, a gente passou um pouquinho do tempo de apresentação, mas alguns minutinhos a gente termina. Finalmente, a gente vai, então, mostrar para vocês o uso do quinta e última exclamação, que é um comando novo não, é um comando que surgiu na versão 13 do sistema, que é calcular efeitos de segunda ordem num pilar parede através de uma modelagem com malha. Ok? Para isso, a gente vai usar os dois exemplos que a gente acabou de mostrar para vocês. Aquele de pilar retangular, tá? E o de pilar em U. Entrando aqui no editor de sócios. Assim que a gente executa a quinta exclamação, que é a modelagem do quê? Desse pilar parede em malha, é aberta uma nova janela, onde a gente vê logo de cara as faixas, né, que estão aqui desenhadas em verde. Tá? Podem ser selecionadas aqui com o clique do mouse. Essas faixas podem ser editadas, né? Eu posso mexer, por exemplo, na geometria dessas faixas, tá? Livremente, ok? Aqui, nesse caso de pilar parede retangular, eu tenho 5 então, faixas retangulares. Tá? Outra coisa que o sistema pede aqui, ó, são as vinculações entre as faixas. O default do programa é sempre vir com essas ligações entre faixas adjacentes, né, ligadas aqui por essas vinculações aqui, ó, que estão sendo desenhadas em amarelo. Esse é o default do programa. Aqui, só para ilustrar, a gente vai remover todas as vinculações, ou seja, a gente vai tratar cada uma dessas faixas agora, né, de forma isolada. O que significa dizer? No fundo, significa executar aquele comando de calcular efeitos localizados, né, onde a gente selecionava cada uma das faixas, mas agora calculando as 5 faixas ao mesmo tempo. Ok? Entra-se no mesmo visualizador. Tá? Mas agora a gente tem o quê? O resultado não só mais em uma da faixa de cada vez, mas das 5 ao mesmo tempo. Tá? Como eu não vinculei as faixas, isso equivale exatamente ao cálculo daquele comando que a gente tinha visto anteriormente, onde a gente viu cada faixa isoladamente, tá? Porque elas não trabalhavam em conjunto. O que diferencia mais o uso desse comando é quando eu aciono ele e sim, considero as vinculações entre as faixas. Ou seja, agora a gente está montando um modelo espacial, né, onde cada uma daquelas faixas trabalham em num conjunto de uma forma unida, né, unida através do quê? Através dessas barras horizontais, né, que formam então uma malha. No fundo, a gente tratou toda aquela lâmina num modelo de barras, né, que formam uma malha. Agora sim, como resultado, eu tenho os mesmos esforços, mas levando em contribuição o quê? A ligação entre cada uma das faixas. Lembra que o momento sem essa ligação gerava um momento ali de 7,5, ela diminuiu um pouquinho, ou seja, na medida que a gente tratou todas essas faixas, não mais de uma forma isolada, mas trabalhando de forma conjunta, o efeito aqui localizado, né, total, diminuiu um pouco.
Tá ok? Esse mesmo comando de malha, ele pode ser usado para qualquer pilar parede. Além do pilar parede retangular, eu posso usar esse comando de malha, por exemplo, para esse pilar em U. Tá? Então, eu tenho também aqui, novamente, cada uma das faixas, que aqui nesse caso estão interligadas pelas barras horizontais. Ok? Essas barras horizontais também são editadas. Né? Eu posso, por exemplo, tirar a ligação de uma faixa, embora isso não faça muito sentido aqui. Ok? Fazendo o cálculo do pilar em U. No fundo, eu faço a análise de todo esse lance através de um mini pórtico espacial, né? Onde eu tenho alinhamentos de barras verticais, que representam as faixas, interligadas pelas barras horizontais, que são aquelas, né, barras que ligam as faixas. Tenho aí os resultados, né, que podem ser analisados graficamente. Naturalmente, como isso se transforma num formato espacial, a análise disso se torna um pouco mais complexa, né? E é por isso, por exemplo, isso tem que ser tratado como um formato espacial. No fundo, então, existem aqui recursos, né, para você, por exemplo, fazer uma cerca, né, assim como existe no visualizador de portas, para analisar aqui trechos isolados desse mini pórtico espacial que foi usado para modelar, né, esse lance de pilar parede. Ok? Uma utilidade interessante desse comando por malha, né, é a visualização, já que eu tenho as barras transversais representadas no modelo, é a visualização dos esforços ou dos momentos, né, atuantes aí nas barras horizontais, que é o quê? São os esforços atuantes aí resistidos pelos estribos. Fazendo uma vista superior, então dá para notar aqui, tá, que os momentos nas barras horizontais, os estribos, né, ou essas barras horizontais tendem a engastar aqui nessa faixa de trás dessa lâmina traseira aqui desse pilar em U. Esse momento, né, pode servir como uma base, um guia para o dimensionamento dos estribos desse pilar parede. Né? Lembrando que a norma, ela traz aquela famosa taxa de porcentagem de 25%. Para ser definida como uma armadura transversal da parede. Volto a relembrar, volto a enfatizar que esse momento deve servir como guia para um dimensionamento do estribo. Né? Por quê? O estribo ele não está aqui nesse pilar, não vai estar aqui somente para resistir a esse esforço que foi gerado pelos efeitos de segunda ordem nesse pilar. Mas também, né, os estribos são um pilar para, por exemplo, garantir flambagem longitudinal de barras longitudinais, enfim, os estribos estão no pilar parede, né, para também outras funções, às vezes até cortante, né, dependendo, embora isso não seja muito comum em pilares, tá? Bom, somente para finalizar, então, aqui a apresentação, a aula de hoje, ela trouxe um conjunto de informações muito grande. Eu entrei aqui, vocês viram que eu entrei numa correria, para que em 1 hora e pouco, em 1 hora e 20 minutos, eu tentasse, pelo menos, apresentar o que está por trás desses 5 comandos de verificações presentes no editor do CAD Pilar. Tá? Espero, né, que tenha trazido pelo menos alguma informação de ordem prática, né, do uso desses programas durante a elaboração de projetos. Só para resumir, né, os 2 primeiros comandos, né, estão mais direcionados então para análises locais, enquanto que esse primeiro comando ele utiliza esforços lá gerados durante a montagem de carregamentos, ou seja, estão atrelados a processos onde eu consigo calcular o esforço total, o MDTOT, sem o conhecimento prévio da armadura. O segundo comando é aquele chamado calcular efeito de segunda ordem, onde no fundo o programa faz um cálculo online, né, e é possível utilizar através daquele menu recalcular que eu usei os 4 processos presentes na norma. Tá?
Os demais comandos, esses 3 comandos do editor, são específicos para análise de defeitos localizados de segunda ordem, né, ou seja, específicos para análise, né, de pilares e paredes. Lembrando que, já que a grande maioria das faixas em pilares e paredes são retangulares, o comando que vai ser usado vai ser esse terceiro comando aqui. Tá? Para esse quarto comando é usado somente para pilares onde as extremidades dele formam, por exemplo, um L, ou seja, existem aqueles enrigimentos que eu mostrei naquele pilar em U. E o quinto comando, né, que é aquela análise com malha, seria mais direcionado para análises mais específicas. Tá, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Me coloco à disposição agora para os questionamentos, não só durante a web-aula, mas também, se quiserem, entrar em contato comigo posteriormente através de por e-mail. Tá, okay? Sendo que meu e-mail é alio@tqs.com.br. Passo então a palavra aqui para a Lidiane, que está moderando aqui a web-aula. Boa tarde a todos. Bom, ali temos a primeira pergunta do Winston. No sistema, os esforços obtidos pelo modelo em malha podem ser utilizados para a verificação da seção? Wilson, boa tarde, interessante seu questionamento. Sim, os efeitos, os esforços obtidos pela modelagem em malha, eles podem ser utilizados para a verificação como um todo. Acontece que você teria que, vamos dizer, pegar aqueles esforços, né, e trazer, né, para o sistema aí local agora da seção como um todo, né? Você teria que fazer o inverso do que se faz na análise localizada, que é decompor o esforço da seção U para as faixas, mas sim agora nesse caso você teria que trazer de volta para o como um todo, tá ok? Próxima pergunta é do José Roberto. Ali, eu poderia explicar o gráfico que aparece na parte superior esquerda quando na primeira exclamação? Zé Roberto, sim, posso explicar. Vamos entrar então aqui dentro do editor. Tá? Eu acabei passando rápido aqui, eu acabei não entrando. Eu estou entendendo que você está querendo saber desse gráfico aqui, tá certo? É o seguinte, o programa, normalmente aqui é essa listagem de carregamentos, né? Uma vez que o pilar é verificado não só para uma combinação, como foi esse exemplo, mas para várias, né? Geralmente essa listagem é extensa, né? Tá? Não tem só casos 1, 2, 3, mas sim mais. Bom, para cada um desses casos é feita uma verificação, né? Em estado limite último, ou seja, se extrai uma linha neutra, a partir dessa linha neutra se tira o que? Os esforços existentes. Tá? Okay? Ou, que é representada nesse caso no oblíquo, pela curva de iteração, tá? A curva resistente. Acontece que isso varia para cada um dos casos. Cada um dos casos tem a sua linha neutra, enfim. O que o programa mostra aqui à esquerda, ele mostra o resultado para um caso só, que é o quê? Esse caso que está definido aqui, que é caso de carregamento de AS máximo, ok? Que nesse caso é o caso 2, com esses esforços, ou seja, essa normal e esses dois momentos, né? Com esses esforços, né, o programa, ele calcula, né, iterativamente a posição da linha neutra,
e, por sua vez, as deformações, lembrando que essas deformações no concreto e no aço estão de acordo com aqueles limites de 3,5 por mil e 10 por mil, tá? E mostra aqui o resultado, né, da linha neutra com as respectivas deformações utilizadas para o cálculo da resistência ou da verificação estado limite último dessa seção. Agora a pergunta do Marcelo Carvalho. Dentro do editor de esforços do pilar parede-malha, qual a nomenclatura correta do esforço de dimensionamento dos estribos? Segue a mesma convenção global? Boa tarde, Marcelo. Eu vou responder a sua pergunta aqui. Se por acaso não foi exatamente aquilo que você estava questionando, você me avisa, tá? Bom, em relação à nomenclatura, né? Vamos lá. Vamos entrar até aqui no editor, no caso. Aqueles esforços que aparecem nos estribos, tá? Vou entrar aqui. São esforços totais, né? Oriundos dessa análise local, né, onde se usou um modelo de malha, tá, em que se levou em conta não linearidade física, através do diagrama normal momento-curvatura, e não linearidade geométrica, através de um P-delta aplicado aqui nesse modelo que representa o lance. Tá? Então, em termos de nomenclatura, seria o quê? Resultados são solicitações, né, nessas barras transversais, oriundas de uma análise não linear física e geométrica. Tá? A convenção, né, desses esforços, né, seguem a convenção tradicional de um pórtico espacial. Né? Lembrando que isso daqui é um mini pórtico espacial, você pode, por exemplo, verificar aqui os eixos locais, tá? Para cada uma das barras, tá? E aqui esse MZ, ó, é o eixo, né, onde eu tenho aqui aquela flexão nos pilares, aqui, ó, em torno de Z nas barras que estariam solicitando os estribos. Tá ok, Marcelo? Então, lembrando novamente que esse esforço que aparece aqui, uma vez que você tem aqui o esforço, a dimensão dessa seção, nessa barra tem uma certa dimensão, você consegue ter uma estimativa, de quanto seria necessário de estribos para resistir a esses esforços, somente a esses esforços. Lembrando que o estribo, né, isso também não é uma análise definitiva para a definição final dos estribos. Por quê? O estribo também está nos pilares, né, para garantir a não flambagem das barras longitudinais e até mesmo cortantes, situações essas que não são verificadas aqui por essa análise, tá ok? Mais uma pergunta do Marcelo Carvalho. Dentro do editor de verificação de efeitos de segunda ordem, segunda exclamação, há um menu suspenso recalcular. Pode-se utilizar esse menu para alternar entre métodos, em vez de alterar os critérios? Perfeito seu questionamento, Marcelo. Pode sim, né? E, na realidade, aqui eu já faço até eu acho que eu acabei esquecendo de falar, né? Uma das grandes utilidades da segunda exclamação. Né? Então, vamos imaginar o seguinte situação. Você tem um edifício, né, que tem vários lances de pilares, tá? Que são dimensionados automaticamente, por exemplo, de acordo com aqueles critérios que você definiu. Então, parte do seu edifício usou o pilar padrão com capa aproximada, e alguns deles, por exemplo, entraram em pilar padrão acoplado a diagrama. Tá? Imagine que desse teu edifício, né, de tudo, sobram poucos pilares, um lance, por exemplo, que não passou. Ou seja, de acordo com aqueles critérios definidos para dimensionamento, aquele lance não passou. O que você pode fazer nesse caso? Olha, claro, eu posso pegar e alterar a dimensão do pilar, por exemplo, e reprocessar a estrutura globalmente? Pode. Mas nesse caso, você não poderia, por exemplo, verificar se somente nesse lance em que não estava passando, se eu usasse um processo mais refinado, eu poderia mostrar
que eu poderia chegar num dimensionamento adequado somente para esse local? Poderia. E é exatamente nessas situações que a segunda exclamação começa a ser interessante. Eu vou lá, por exemplo, nesse caso, defino uma armadura para aquele lance que não foi dimensionado, né, através dos comandos de inserção de armadura do editor, e utilizo, por exemplo, aquele segunda exclamação e depois aquele recalcular para fazer um estudo, né, utilizando todos os processos presentes em normas. Tá? Isso é apenas uma das situações, né, que eu estou ilustrando onde isso pode ser usado. Na realidade, aquele comando recalcular, ele passa a ser muito interessante, porque você consegue, por exemplo, fazer estudos para um certo trecho, que, por exemplo, na sua estrutura é muito importante, pelos 4 processos de norma. Né? Eu sempre digo o seguinte, imagina que os processos de norma, e essa é uma das grandes, que geram grandes dúvidas na prática, né? Às vezes eles dão diferentes de resultados até abruptos. Né? Por exemplo, eu posso ter num lance um pilar padrão com curvatura aproximada, que a gente sabe que ele tem um pouco mais de gordura, um pouco mais de aproximação, por exemplo, que dê, por exemplo, um AS necessário de 24 centímetros quadrados, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um outro processo, sei lá, pilar padrão com acoplado a diagrama, que mostre, que dê metade da armadura necessária, 12 centímetros quadrados. Né? Então, qual método está certo? Qual o método que eu devo utilizar na prática? Curvatura aproximada, devo acreditar no pilar padrão acoplado? Isso é uma situação de projeto difícil de ser decidida. Tá? Isso é a responsabilidade aí, são critérios de projeto, né? Responsabilidade de quem está concebendo e analisando a estrutura, mas que nesses casos onde o lance é muito importante, o uso desse recalcular, que te dá a opção de calcular rapidamente, usando os 4 processos, né, ele te dá um diagnóstico, claro, do que você pode usar naquele trecho. Por exemplo, se você tem um trecho onde 3 processos te dê uma necessidade de 30 centímetros quadrados, um processo te dê 20, né? Você pode usar o 20? Pode, mas, poxa, você está com 3 processos indicando que precisa de mais. Naturalmente, você vai falar, bom, eu vou, então, usar o que esses 3 processos estão me indicando, 30 centímetros quadrados. Notem que, então, no fundo, o que o recurso está te possibilitando é você fazer uma análise que na mão seria muito difícil, né? Você jamais calcularia o mesmo lance na mão com 4 processos diferentes, né? Mas através desse recurso você consegue fazer esse estudo de uma forma mais detalhada e sim otimizar o teu projeto, né? Gerando o quê? Armaduras mais adequadas aí de ponto de vista estrutural. Somente para finalizar esse raciocínio, né, já que eu toquei nessa escolha de processos, né, do ponto de vista pessoal, eu acho que os 2 primeiros processos que eu mostrei, que é aquele curvatura aproximada e capa aproximado, eles são processos mais indicados para o dimensionamento da estrutura como um todo, né, ou seja, são aqueles processos mais correntes do dia a dia que você vai usar. Enquanto os 2 últimos processos, pilar padrão com acoplado a diagrama e método geral, são processos mais direcionados para verificações locais, né? Casos mais específicos. Tá ok? Mesmo porque se você usar esses processos mais refinados no prédio como um todo, além de você ter uma estrutura muito mais enxuta, né? No fundo você está tirando um pouco daquela gordura ou daquela segurança que você estaria tendo, né? E com isso, enfim, acaba em termos de... Você acaba ficando mais próximo do ELU real, tá ok? Temos agora uma pergunta do Bruno Norá. Qual o comando que utilizamos para verificar com precisão os esforços em armaduras transversais em pilares parede? O comando, Bruno... Boa tarde, Bruno. Tudo bem? O comando a ser utilizado é o pilar parede... Na realidade, aqui, entrando aqui, deixa eu entrar no editor aqui.
dentro desses comandos que eu apresentei hoje, o único comando que vai te dar pelo menos uma base para o dimensionamento das armaduras transversais é esse quarto com malha. Porque os outros 4 primeiros aqui, eles não te trazem esforços, né, que serviriam para dimensionamento de estribos. Tá? Então, desses comandos que a gente viu hoje, somente esse pilar com malha poderia ser utilizado para análise da armadura transversal em pilar parede. Tá? É claro que aqui dentro do editor, não foi o foco de hoje, existem outros comandos, né, que... Opa, deixa eu entrar no outro pilar aqui, que é esse daqui. Não foi analisado com efeitos locais, deixa eu ver isso aqui. Existem outros comandos, né, que fazem aquelas verificações de acordo com a norma, tá? Aqueles 25% de armadura transversal. Tá? Agora, voltando ao seu questionamento, aonde obter isso de forma mais precisa, né, seria assim na modelagem com malha. Tá ok? Uma pergunta do Márcio Capetinga. Algumas vezes as faixas de pilares, paredes, estão completamente fora do desenho do pilar e armaduras. Não existiria uma maneira mais fácil de editar as faixas? Boa tarde, Márcio. Na realidade, então, pelo que eu entendi que você está querendo dizer, então que se gera um desenho onde as faixas e pilares estão completamente fora. Olha, uma situação que eu vejo que isso pode acontecer, eu vou tentar ilustrar aqui para você, é aqui na análise com malha, tá? Às vezes, né, porque é o seguinte, ó, o programa, quando ele abre essa janela, essa segunda janela, a geometria dessas faixas, né, ela vem de uma pré-definição inicial feita pelo programa, de forma automática. Tá ok? O que acontece é que essa pré-definição dessa geometria é baseada na localização desse desenho dessa seção aqui dentro dessa tela. Ao se editar, por exemplo, às vezes alguma armadura aqui dentro, essa seção ela se move, o U como um todo, ele se move um pouquinho, né, dentro dessa janela. E com isso, se é o que eu estou entendendo, às vezes essas faixas aqui, ó, tá, elas não ficam exatamente em cima da seção. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse esse L aqui deslocado, ou seja, todas as faixas deslocadas aqui em torno da seção original de U. Para isso, né, existe aqui esse comando chamado mover todas as faixas. Tá? Certo? Onde eu defino uma linha e movo todas as faixas ao mesmo tempo, tá vendo? Tá? Bom, mas eu não sei se é exatamente isso que você estava querendo dizer. Mas se for esse caso aqui, das faixas terem saído fora, nesse comando com malha, a alternativa é usar aquele, então, comando mover todas as faixas que eu acabei de mostrar. Tá ok? Esse daqui. Bom, só para fazer mais um último adendo aí, tá? Uma coisa que eu acabei de esquecendo de falar, né? A gente tinha falado assim, então, bom, em que situações, então, esse comando, por exemplo, esse primeira exclamação pode ser útil, tá? Por exemplo, imagina que o lance do pilar seja dimensionado por um daqueles 2 primeiros processos, cujos esforços de montagem são utilizados, ou seja, é válido o uso dessa lista, tá? O que eu posso fazer? Além de fazer a verificação para ver se está tudo ok, tá ok? Eu posso, por exemplo, mexer nas armaduras, tá? E reverificar. Por quê? Se eu usei aqueles 2 primeiros processos, cujos esforços solicitantes independem do AS, eu posso mexer à vontade no AS, que essa lista aqui de baixo não vai mudar. Não vai ser alterada. Ok?
Então, essa primeira exclamação ela acaba sendo muito útil com esses dois primeiros processos. Eu posso mexer a armadura, posso, às vezes, dependendo, até mexer em FCK, né? Por exemplo, simular uma redução de resistência no lance. Acontece que, se eu começo, por exemplo, a utilizar aqueles outros dois processos, né, eu já não consigo fazer mais isso. Por quê? Primeiro, que os esforços não são mais esses. E segundo, que os esforços dependem dessa armadura que vai sendo mexida aqui, ó, ou editada. Tá? Ou seja, se eu uso os outros últimos processos, pilar padrão acoplado a diagrama e método geral, obrigatoriamente eu tenho que usar o segunda. Porque eu sou obrigado a recalcular todos os esforços novamente. E não posso usar a primeira, que é usar a lista previamente feita pela montagem. Tá ok? Bom, pessoal, então, novamente, eu me coloco à disposição de vocês para tirarem dúvidas também, se quiserem, depois por e-mail. Tá? Peço desculpas, porque, na realidade, olhando aqui essa web aula, eu percebo que é um volume de informações muito grande, ou seja, para quem, pelo menos, não tinha, pelo menos, um prévio conhecimento da base teórica, fica difícil, né, ou fica um pouco mais complicado de entender o que está por trás dessas exclamações. Mas incentivo vocês, né, finalmente, para a gente terminar, incentivo vocês a usarem esses comandos. Tá? Foram comandos que não estão aí à toa no sistema, e são comandos que efetivamente vocês podem utilizar na prática para otimizar o projeto, né, o dimensionamento, o cálculo seja de pilares com pilares de parede, tá ok? Então agradeço a presença de todos e boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Lembrando que as próximas web aulas estão no site www.tqs.com.br e espero que tenham aproveitado as informações e a sabedoria do nosso apresentador, Leo. Boa tarde.